Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 4 de novembro de 2025. São 9 horas da manhã. Senhoras e senhores, ontem, na incursão do ministro Alexandre de Moraes ao Rio de Janeiro, foi apurado em várias reuniões que teve com o governo do estado, com os responsáveis pela segurança pública e com a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, foi apurado que há um descompasso entre denúncias de moradores, de pessoas das comunidades invadidas e as perícias e alegações do estado do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, inclusive, fizeram queixas referentes à proibição, a obstáculos impostos pelas autoridades, sobretudo policiais do estado do Rio de Janeiro, e também em relação ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que atuou juntamente com a polícia, misturando-se à operação de uma forma que não favorece a transparência. O Ministério Público do Rio de Janeiro foi parceiro da polícia e não teria, segundo a Defensoria Pública da União, não teria isenção para conduzir o processo, e também há uma dúvida quanto às denúncias dos moradores e aquilo que diz a perícia conduzida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e pelas autoridades do Rio de Janeiro. Por quê? Porque há muitos indícios de execuções sumárias, ou seja, pessoas que não foram mortas em confronto, foram mortas rendidas, muitas delas com tiro na nuca, com tiro na boca e amarradas. Então, ninguém amarra alguém que já está morto. As pessoas que foram encontradas amarradas, elas foram amarradas para serem executadas. Tudo isso fez com que a Defensoria Pública da União pedisse a entrada no caso, isso já está sendo avaliado pelo ministro Alexandre de Moraes, a entrada no caso do perito Nelson Mazzini, que é um perito que atuou no caso PC Farias, um arrecadador de fundos, um homem do governo Fernando Collor de Mello, que foi encontrado morto e muito provavelmente foi queima de arquivo. Há suspeitas até hoje contra Fernando Collor de que teria mandado matar o PC Farias, mas nunca se conseguiu provar nada. Mas esse perito foi o que apurou que o PC Farias foi assassinado junto com a namorada num hotel, e essa namorada, Suzana Marcolino, acabou morrendo junto com o PC Farias por causa dos rolos deles com a questão lá da República de Alagoas, do Fernando Collor de Mello. Então aí vai começar agora uma perícia paralela à perícia que fez o Rio de Janeiro, com uma união entre polícia e Ministério Público, que está sendo vista como espúria, como algo suspeito. E o ministro Alexandre de Moraes foi ao Rio, ouviu mais do que falou, tirou as suas conclusões e agora ele vai autorizar as devidas diligências. Vamos assistir. Você que acompanha o Blog da Cidadania, eu venho pedir a sua ajuda. Este fim de ano está bastante difícil do ponto de vista de remuneração para poder financiar o trabalho aqui do Blog da Cidadania. Então, se você puder nos ajudar fazendo uma doação, se você considerar fazer essa doação, use o código Pix que está na tela, nos ajude para a gente poder fazer um canal melhor para você e nos manter para poder enfrentar essa guerra que vai ser a eleição de 2026. Conto com você. J10 recebe agora o defensor público da União, Thales Arcoverde, que também assinou esse ofício pedindo esclarecimentos ao governador do Rio de Janeiro sobre as circunstâncias
dessa operação de hoje. Defensor, agradeço muito a presença do senhor aqui no J10 e eu quero começar do início, as motivações por trás dessas perguntas. O que preocupa hoje a Defensoria Pública, o Ministério Público Federal em relação à forma como se deu essa operação aqui no Rio de Janeiro, a mais letal da história do Estado? Pois é, Aline, boa noite. Eu gostaria muito, em primeiro lugar, com a Defensoria Pública, eu gostaria muito de me solidarizar com as famílias das vítimas, aí, dessas 64 pessoas que perderam a vida. Enfim, o que a gente, na verdade, gostaria muito de saber, né, de acompanhar, de incidir, enfim, manifestar em alguma medida essa questão do controle, é saber se esses mecanismos, na verdade, de controle da letalidade policial foram utilizados, né, porque o número é discrepante até de outros acontecimentos terríveis que nós já tivemos na nossa cidade. Quando foram mortas 28, 27, 29 pessoas em eventos similares. Então, a gente, na verdade, faz isso em função da preservação da vida das pessoas, inclusive de policiais, de agentes de segurança que enfim, infelizmente, faleceram e tiveram a abreviada vida nesse momento tão triste. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a preservação e a documentação integral de todos os elementos materiais relacionados à operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, que deixou ao menos 121 mortos na semana passada. A medida atende a um pedido da Defensoria Pública da União. O ministro estará com o governador Cláudio Castro e outras autoridades locais nesta segunda-feira, dia 3 de novembro, no Rio de Janeiro. A audiência ocorre no âmbito da DPF das favelas, ação que tramita no Supremo e monitora a letalidade policial no Estado. Segundo a ação, uma das medidas previstas é a necessidade de preservar vestígios de crimes e de garantir a independência técnica das perícias em casos de crimes contra a vida. Artigo de Vladimir Safatli, professor titular do Departamento de Filosofia da USP, mostra muito bem o que está acontecendo na nossa sociedade e o risco que o Brasil corre com a visão de pessoas, até de uma maioria eventual, que se deixa guiar pelo medo e põe de lado a reflexão, o bom senso. Diz ele neste artigo intitulado Normalizando o Terror, publicado na Folha de São Paulo nesta terça-feira, dia 4 de novembro. A política que nos espera é baseada na dessensibilização das massas por meio do medo que gera raiva que vira ódio. Visita de outros governadores da extrema-direita ao Rio é apenas o sinal de que a fórmula será repetida. Na última quinta-feira, dia 29, entre os corpos decapitados, decepados, esfaqueados e desfigurados por tiros de fuzil, a Praça São Lucas, no Complexo da Penha, transformou-se em um necrotério a céu aberto. Dezenas de cadáveres estendidos no chão fizeram da morte um palanque eleitoral do governador mais desacreditado do país, desesperado pela necessidade de recuperar popularidade perdida e conseguir uma vaga no Senado nas próximas eleições, pois precisa continuar se blindando da investigação de escândalos de corrupção que o perseguem há anos. Até agora são 117 pessoas mortas, sem história, sem rosto, sem família, sem indignação, sem comoção. Só um número como quem faz contabilidade de objetos perdidos. São brasileiros submetidos à invisibilidade de gerações. São os brasileiros que, para alguns, não merecem lágrimas. É estarrecedor que até agora impere esse silêncio. Dos mortos identificados, 20 não tinham qualquer passagem pela polícia ou ficha criminal. 7 também não tinham histórico criminal, mas agora são acusados de envolvimento com o tráfico, simplesmente por postagens nas redes sociais. E 3 tinham meras anotações financeiras infracionais quando eram menores. Segundo o próprio secretário de Segurança do Rio, essas eram pessoas que passavam despercebidas da atuação da polícia. Agora, em que mundo uma operação policial que mata 30 pessoas que passavam despercebidas pode ser chamada de bem-sucedida. O que realmente mostra, a não ser que essas vidas não contam, que elas não têm valor. Queremos saber das histórias de todos os mortos. Muitos corpos apresentam tiros na nuca, ou seja, foram executados. Então, essa é a questão central de tudo isso.
houve execuções e isso está provado, mesmo com a tentativa das autoridades do Rio de Janeiro de impedir tanto a Defensoria Pública do Rio de Janeiro quanto a Defensoria Pública da União de participarem dessas perícias. A Defensoria alegou estar sendo impedida de acompanhar a identificação dos corpos da mega operação. O órgão conta com decisão judicial que garante o acesso. O objetivo é fiscalizar os trabalhos e garantir o direito dos mortos. Mesmo com a autorização do ministro Alexandre de Moraes, eles foram barrados. A Defensoria Pública denunciou que foi impedida de acompanhar os trabalhos do Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro, mesmo após uma decisão judicial que garantiu o acesso. Veja então, para que as autoridades fluminenses decidissem tomar uma atitude de descumprir uma decisão judicial, o motivo devia ser muito bom para eles, não é? E o Ministério Público Federal e a DPU cobraram explicações do Cláudio Castro sobre a operação. Você tem aqui o pedido, não é? Ao Cláudio Bonfim de Castro Silva, do Ministério Público Federal. Senhor governador, pela presente, considerando a notícia de que foi realizada a operação nesta cidade na presente data, que deixou pelo menos 60 mortos, esta Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão e Defensoria Pública da União solicitam a Vossa Excelência que informe detalhadamente de que forma o direito à segurança pública foi promovido, indicando as finalidades da operação, os custos envolvidos, a comprovação da existência de outro meio menos gravoso de atingir a mesma finalidade. Além disso, questionamos se foram cumpridas as determinações do Supremo Tribunal Federal na DPF 635 e solicitamos a apresentação de documentação comprobatória. E o Alexandre de Moraes assentiu e deu o parecer favorável a tudo isso. Veja, essa operação no Rio expõe contradições na atuação do Ministério Público Estadual, e isso foi muito grave. Veja só, em decorrência das 121 mortes na operação de contenção, a mais letal da história do Rio de Janeiro, o defensor público Thales Arcoverde Traeger, que você viu falando à Globo News no vídeo no início da matéria, esse Traeger, da Defensoria Pública na União no Rio de Janeiro, diz que chamar a ação de chacina ainda é pouco, pois o que ocorreu nos complexos da Penha do Alemão, na zona norte da capital fluminense, foi um massacre. Para a agência pública, Traeger afirmou que a atuação do Ministério Público do Rio de Janeiro junto às polícias civil e militar na Operação Contenção infringe acordos internacionais de direitos humanos, como o Protocolo de Minnesota, que é um conjunto de diretrizes que inclui fiscalizações independentes de crimes cometidos por agentes do Estado. O MP deveria funcionar como um agente externo de controle da atividade policial. A partir do momento em que o Ministério Público do Rio de Janeiro atuou junto às polícias, você perde essa qualidade de agente fiscalizador, afirmou a DPU. O perfil constitucional na formatação do Ministério Público não indicava fazendo ações junto com a polícia. Questionado pela reportagem, o Ministério Público do Rio de Janeiro disse que não participou do planejamento e nem da execução da contenção, e que sua atuação se deu na fase judicial ao oferecer a denúncia. Ao todo, as polícias deveriam cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 mandados de prisão. Desse total, apenas 20 foram cumpridos e outros 15 alvos estão entre os mortos. Em abril deste ano, a agência pública revelou que apenas 4,8% dos procuradores e promotores de justiça consideram que o controle externo de polícia seja uma prioridade dos ministérios públicos federais e estaduais, embora a atribuição esteja prevista na Constituição. A DPU pediu, então, para que fosse acompanhada as perícias. A DPU protocolou no dia 30 de outubro, um dia depois da chacina, um pedido ao ministro Alexandre de Moraes para que acompanhasse a perícia nos corpos das pessoas mortas e fizesse laudos. A nota diz ainda que, caso não seja possível o acompanhamento da perícia, que haja determinação da preservação integral de todos os elementos periciais, o que foi concedido pelo Alexandre de Moraes. Aqui o Alexandre de Moraes foi
saber do Ministério Público a versão deles sobre ter participado junto com a polícia na operação, ouviu, ficou quietinho e saiu, foi para outra. O Moraes se reuniu com Castro e autoridades das forças de segurança, teve um começo tenso nessa reunião, mas depois acabou bem, o ministro deixou lá ele falar, foi almoçar e voltou com as informações que ele queria. Ao mesmo tempo aqui, o Alexandre de Moraes foi à Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que junto com a DPU pediram um controle externo sobre o que estava acontecendo, e ouviu também as mesmas queixas e os relatos dos parentes das vítimas sobre execuções sumárias. A Defensoria do Rio, então, propôs ao Alexandre de Moraes que fossem feitos laudos paralelos dos corpos. A Defensoria Pública da União pediu aqui ao Alexandre de Moraes uma perícia específica, paralela ao caso, e pediu que fosse indicado como assistente técnico o Dr. Nelson Mazzini, profissional com reconhecida expertise em perícias médico-legais e experiência de relevância nacional. Aí a Defensoria pediu: diante do exposto, requer a Vossa Excelência a concessão de medida cautelar incidental, autorizando a Defensoria Pública da União a acompanhar a realização das perícias técnicas relacionadas às vítimas da operação policial ocorrida nesse dia 28 de outubro. Caso não seja possível o acompanhamento imediato das perícias, a determinação de preservação integral de todos os elementos periciais e da respectiva cadeia de custódia, assegurando-se à Defensoria Pública da União a possibilidade de realizar contraprova pericial. Pedido alternativo: caso Vossa Senhoria, Vossa Excelência entenda cabível, a concessão de ofício de medida cautelar com idêntico conteúdo, considerando a relevância do caso. E requer, por fim, a participação da Defensoria Pública da União nas audiências designadas para o dia 3 de novembro e em outros atos processuais. Muito bem. Aí o Alexandre de Moraes decide, aqui na página 8, defiro parcialmente o pedido B apresentado pela Defensoria. Então, caso não seja possível o acompanhamento imediato das perícias, a determinação de preservação integral de todos os elementos periciais e da respectiva cadeia de custódia, assegurando-se à Defensoria Pública da União a possibilidade de realizar contraprova. Então está aqui, o Alexandre de Moraes deferiu, então vai haver uma perícia paralela à perícia do Estado do Rio de Janeiro. A DPU pediu ao STF para indicar perito do caso PC Farias e o Alexandre de Moraes deferiu. Enquanto isso, hoje o TSE vai analisar a possível cassação de Cláudio Castro e deve ser pedida a cassação dele, e o Nunes Marques vai pedir vista do processo para segurar para o ano que vem. É isso o que vai acontecer. Mas são 60 dias para ficar com visto. Depois disso ele vai ter que devolver. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.